princípios ativos para estarem no nosso dia a dia em forma de alimentos. É isso mesmo que a gente vai entender agora com a querida nutricionista Ana Cláudia Poleto. Bem-vinda! Você tá boa? Boa tarde, prazer tê-la aqui. Você sabe que eu fiquei na cabeça, agora eu vi nutricionista, mas eu fiquei na cabeça que você pudesse ser dermato ou nutróloga. Não, é nutricionista. É nutricionista mesmo. Mas, claro, a gente tá falando aí também, e eu quero deixar até bem claro que o objetivo dessa pauta é que vocês conheçam que isso é possível. Exatamente. Tem que conversar cada um com um profissional, né? Claro, que execute para que você possa colocar na sua alimentação. Isso. Antes da gente começar, tem um tantão de delícia aqui na mesa, que a gente tem as receitinhas para vocês, vão entrar na tela, tá? Fiquem com o celular perto para vocês fotografarem essas receitas, para ficar até mais rápido. Mas primeiro eu queria te perguntar, qual é esse conceito, então, de alimentos manipulados? O que é isso? Isso, clinicamente, muitas vezes a gente se depara com pacientes que não conseguem fazer uso de cápsulas, né? Então, há alguns produtos que são de manipulação, nós conseguimos inserir eles na confecção de alguns alimentos. Olha só. Não são todos, né? Alguns a gente consegue, isso pela questão da solubilidade, do aquecimento, então alguns a gente pode aquecer, outros não. Então a gente tem que respeitar essas características químicas e aí utilizar eles na confecção dos alimentos. Então, o que estaria numa cápsula que você tomaria, por exemplo, pela manhã, é como se você abrisse e colocasse o que tem naquela cápsula, só que ele vem de outra forma da farmácia de manipulação. Isso, ele vem em geral em sachêzinho. Olha, para você abrir. Você abre e coloca. É mais ou menos o que a gente colocou aqui, ó, o pozinho, ó, tá vendo? Aqui a gente tem um exemplo de um deles. Olha só que legal. E a gente consegue manipular mais de uma substância, mais de um princípio ativo para colocar nessas receitas? Consegue, mas nós indicamos que você coloque apenas um princípio ativo para você colocar no suquinho ou no bolinho, por exemplo, né? E coloca no sachêzinho para você acrescentar. Olha só que ideia interessante. E mesmo até quem não curte a cápsula, que é uma coisa até comum, né? Ou mesmo, enfim, consegue tomar e tal. Essa ideia de ter no alimento um princípio ativo é fantástico, porque no momento que você está fazendo uma refeição, você sabe que você está colocando para dentro uma coisa que está agindo aí, principalmente na estética, podemos dizer assim? Isso, nós costumamos dizer que os nutracêuticos, eles vêm para auxiliar aí na dieta de alguns pacientes. Então, nós inserimos os nutracêuticos. Associado a isso, nós colocamos o paciente numa dieta equilibrada, nós incentivamos a prática de atividade física. Então, assim, não existe milagre, né? Precisa fazer as associações. Muito legal. Eu vou dar uma olhada, eu acho que eu não tenho aqui nas fichas, eu tenho os alimentos manipulados aqui, mas eu não tenho as receitas. Então, diretor querido, vamos colocar a primeira receita que você tem aí, pra gente mostrar qual das opções é que a gente tem aqui. Vamos lá, primeira receita na tela. Essa é a receita de uma vitamina antioxidante. Isso. Então, por favor, vou dar um tempinho para vocês fotografarem a tela, que eu acho que essa é sempre a melhor maneira. Agora, de tudo que você está vendo aí, tem alguns itens que são alimentos, claro, e tem também o princípio ativo. Nesta receita, qual seria o princípio ativo que está na vitamina? Porque eu não tenho ele aqui. Isso, é o extrato seco padronizado de laranjas vermelhas do Moro, da Sicília. Nossa. Nome complexo. Então, onde vocês encontrarem, então? Extrato seco, padronizado, do suco de laranjas vermelhas do Moro. Olha que legal. Essa, nesse caso, é a substância manipulada. Isso, essa é a substância manipulada, que a gente tem aqui roxinho, ó, tá vendo? Olha que legal, você trouxe tudo. Isso. E o que faz, então, essa composição com todos os outros ingredientes que a gente tem nessa receita? Então, esse extrato, ele tem uma combinação de substâncias antioxidantes, né? E essa combinação de substâncias confere a ele algumas capacidades do nosso organismo. Por exemplo, para a indução de quebra de gordura. Então, ele ajuda, vamos colocar assim, empiricamente, no processo de emagrecimento, obviamente associado a outros fatores, né? Que legal! Isso. Então, pode ser tomado pela manhã, por exemplo. Isso, você pode fazer um suco, né? Aqui a gente fez um suquinho que também é antioxidante, porque nós colocamos amoras, nós colocamos mirtilos, o suco de uva, né? E aí você pode fazer o suquinho, abre
o sachêzinho, adiciona e mexe, porque ele tem uma boa solubilidade, isso é importante também. E os princípios são preservados. E os princípios são preservados. E aí você tem que, é importante reforçar que nesta receita nós utilizamos 500 miligramas, que é a dose máxima permitida para este ativo, Tá. né? E que nós poderíamos então consumir apenas um copo desse no dia. No dia. Não mais que isso. Que na verdade seria um sachê. Um sachê, exatamente. Não pode colocar 2 sachês. Isso, a quantidade, né, ela é determinada pelo profissional que está acompanhando você. Entendi. Né? Mas a dose máxima seria essas 500 miligramas para esse princípio. Que tá? ao invés de estarem, então, acho que o pessoal de casa entendeu, ao invés de estarem em cápsula, No sachêzinho. vão estar no sachê e vão No suquinho. para um super suco Isso, antioxidante. exatamente. Eu já volto e na volta, deixa eu mostrar isso pro Carica. Estão achando que isso aqui é chocolate? Até é. Mas tem segredinho Tem nesse segredo. chocolate. Aliás, essa pauta surgiu, a ideia, depois que a queridíssima Gisela Rain veio aqui no programa, acho que foi a Gisela que veio, que ela contou que quando ela quer comer doce, ela come um chocolatinho de colágeno e de outros princípios que a gente vai contar já já. Eu achei essa ideia super legal. Mas é algo interessante. Para suas pacientes que amam um docinho, o que a gente pode fazer com essa brincadeira do chocolate? Esse chocolate, ele já vem manipulado para nós. Tá, ele Então, no caso vem já pronto. vem pronto, isso. Tá. Então nós solicitamos que seja adicionado nesse chocolate a substância de interesse. Entendeu? Entendi. E o que você pode colocar aqui que fica legal? Então, por exemplo, nós podemos adicionar, acrescentar a esse chocolate uma substância que tem efeito diurético. Né? Que toda mulher gosta, né? Porque fica inchadinha, que ajuda. Eu vou experimentar. Ele tem, né? Esse Uma tem. delícia. E não tem sabor, na verdade, né? É chocolate. É isso. Além do prazer do consumo do chocolate, de você consumir uma substância antioxidante, porque o cacau tem muito antioxidante, você também está ingerindo uma substância que ela vem de um cactus, que a gente chama, é um nome muito complicado, mas é o Opuntia ficus indica. Tá. E ele tem um efeito diurético. E o interessante é que esse efeito diurético, ele não compromete os eletrólitos, como acontece muitas vezes com os medicamentos. Então você não perde sódio, potássio Que e você legal. fica mais enxutinha. Por exemplo, poderíamos colocar... É que eu não sei se o cromo é algo que pode ser manipulado. Para Isso, diminuir, isso, inclusive, a necessidade parte de doce. ou até do pico de insulina, tudo isso. O cromo, ele combina. Então, o que a gente pode acrescentar depende muito do sabor do produto, porque tem alguns produtos que são muito amargos e não Entendi. combinam. Entendi. Mas o cromo dá para colocar. Então, por exemplo, pacientes que têm diabetes, né? O cromo, ele é bastante importante também. Olha só. E vai pro chocolatinho. Aí você vai comer seu chocolatinho, mas você já sabe que ele tá aí agindo com outro poder. E é chocolate de boa procedência, Exatamente. 70%, né? E isso é uma coisa importante, porque nós selecionamos o chocolate, nós selecionamos o que você pode colocar para adoçar, que são adoçantes naturais. Tá. Então é tudo de muito boa procedência. Muito legal. Vamos então para a próxima receitinha na tela. Tô louca para ver o que é isso aqui. Vamos lá. Receita na tela. Pão de amêndoas, é esse Isso. mesmo. Gente, agora você vai fazer o pão na sua casa e ainda tem um ingrediente chave, que vai ser um Isso. ingrediente manipulado. Neste caso, qual é o ingrediente? Tirem foto da tela, hein, gente? Nós colocamos ali como amido resistente do milho. Então, o que acontece? O amido do milho, ele sofre um processamento químico e produz aí nesse composto, ele aumenta a concentração de um tipo de amido que chama amido resistente. Então, Tá. o que é o amido resistente? O nome dele já informa, ele não sofre digestão. Como se fosse uma biomassa. Praticamente, exatamente. Tá. Né? O que é o que a gente tem, principalmente na banana verde. Então, esse amido resistente, ele não é digerido. Como consequência, ele é fermentado pelas bactérias intestinais. Tá. Em decorrência dessa fermentação, nós produzimos substâncias muito benéficas, que nós chamamos de ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos, eles geram efeitos diversos. Por exemplo, no controle da saciedade. Que legal. Eles melhoram a produção de hormônios que são produzidos no intestino, mas que geram um reflexo de saciedade. E neste caso, agora eu vou além, te pergunto.
ele acaba, então, diminuindo a quantidade de carboidrato desse pão para não acumular. Isso, porque o que acontece é que essa fibra, ela pode substituir 20% qualquer farinha que você coloque ou no pão ou no bolinho, entendeu? Menina. E não perde a consistência, fica ótimo. E quanto, então, de princípio ativo por um pão inteiro desse a gente consegue colocar? Então, por exemplo, naquela fatia, você faz o cálculo, né? Você vê quanto de farinha você vai usar para fazer o pão e substitui 20% dessa farinha. Pela parte manipulada. Exatamente. Aí você pede o sachêzinho. Gente, isso é genial! Por exemplo, nessa fatiazinha aqui, que nós temos uma média de 30 gramas, né? Nós temos em torno de 111 calorias, mais ou menos. E aqui a gente tem uma média de 2 gramas dessa fibra, que é importante para o intestino. Então, isso para a saúde é muito interessante. Que legal! Porque o amido resistente, ele não é tão encontrado, assim, tão facilmente encontrado e ingerido, né? E para colocar na receita ainda do pão, achei fantástico. Quem tirou foto, então lembrem-se. Carol, eu quero esses sachêzinhos. Você tem que conversar com a sua nutricionista, contar que isso já existe, ela, né, vai entender e tudo mais, vai procurar saber. E aí a nutricionista que faz esses pedidos para farmácias de manipulação. Vamos para a próxima, a gente tem mais 2 coisinhas para mostrar. Um muffin de chocolate e um suchá diurético. Vamos lá, diretor? Muffin de chocolate, eu não sei qual é a ordem que tá para ele. Chocolate, muffin de chocolate tá aí, podem tirar foto também. Nesse caso, qual é o princípio ativo que a gente tem? O mesmo princípio ativo do pão. Nós colocamos o amido resistente do milho. Gente! E fica esse muffin maravilhoso. Olha que legal. Eu vou até abrir aqui assim, ó. Gente, você diminui a quantidade de carbo, de farinha. E eu acho que é importante citar que essas substâncias que são produzidas a partir desse tipo de fibra, ela gera efeitos anti-obesidade, elas ajudam a melhorar a produção de colesterol. É verdade. Então, melhora a saciedade, melhora o pH do intestino e isso é muito importante para a absorção dos nossos nutrientes. A gente esquece disso. Gente, olha como tudo tem um segredinho. E segredinho... Sempre dá um jeitinho. Que legal. Parabéns. Olha, show. Nós vamos fechar, então, com o suchá diurético e entender qual é o princípio ativo que a gente pode colocar nele. Na tela, suchá diurético. Qual é o princípio ativo, então? Então, o princípio ativo que nós colocamos aqui no chá é o extrato daquele cactus que eu falei que é Opuntia ficus indica, que é o diurético. Que é o diurético. Isso. E aqui a gente combinou esse extrato com o chá de hibisco. Então, nós fizemos um suchá. Então, nós temos 2 coisas que são diuréticas. E aí é um efeito sensacional. E o fato de você colocar só um pouquinho de fruta já dá um saborzinho diferenciado. Verdade. Então você pode tomar, isso daqui é importante, né? Por exemplo, esse daqui você pode aquecer até no máximo 30 graus. E esse daqui até 45 graus. Então por isso que eu prefiro utilizar em preparações mais frias. Entendi. Então, novamente, faz o chazinho, o suchá, abre o sachêzinho, coloca, mistura e toma tudo. Tudo. Tá? Nada de guardar para depois, tem que ser no momento. A dose que nós utilizamos aqui foi de 0,5 gramas, sendo que você pode usar até 1 grama no dia. Então, isso para essa receita nós usamos 0,5. Então, você teoricamente poderia tomar 2 vezes no dia e super baixa caloria, 55 calorias. Diurético. Gente, olha que legal. Maravilhoso, né? Nossa, parabéns. Eu achei... Gente, estou impressionada. Eu acho tão legal poder mostrar essas coisas que já existem, que tem. Obviamente, o que é muito interessante e importante a gente dizer que esse é um trabalho, a Ana Cláudia Poleto, que é nutricionista, tem conhecimento a respeito disso. Não adianta uma nutricionista que não conhece os efeitos desses princípios ativos querer passar para você que você vai colocar, que não vai dar certo, né, gente? Eu acho que os profissionais seguem linhas, né? E não é por falta de conhecimento de outras, não. É porque... tal coisa, tal pessoa não foi atrás, não se atualizou daquilo, atualizou de outro, né? Não é desmerecer nem merecer, mas esteja atento a isso, o profissional que entenda dos princípios, Com certeza. Então, eu acho assim, importante nós respeitarmos as doses, certo? Porque tudo que é em excesso pode ser ruim para o organismo e nós compreendermos que o uso desses nutracêuticos, eles podem sim ser feitos, quem vai avaliar isso é o profissional, mas principalmente inserir eles num contexto de vida saudável. Então não adianta tomar sem mudar a alimentação, sem fazer atividade física. Perfeito. Tá?
Perfeito, mas disse tudo. E continuar tomando refrigerante. Exatamente. E depois falar, vou tomar esse diurético, e daí, né, toda coisa ruim do refrigerante vai exagera embora. no fim de semana e fala, vou tomar um diurético. Não dá, não dá. Parabéns, Ana Cláudia Poleto, nutricionista. Ela é da clínica da doutora Cristiane Coelho, que é nutróloga. Então foi isso que eu confundi. Isso. Eu fiquei com a doutora Cris na cabeça. Então ela é da clínica Cristiane Coelho, que é nutróloga. Eu tenho que agradecer mais alguma coisa. Quer deixar o seu Insta? É Ana Poleto. Ana Poleto? Ana Poleto. @Ana Poleto, Poleto com 2 T's. Isso. Você já conversa com ela. Super bacana, Obrigada, parabéns, amor. viu? Acho muito legal todas essas novidades. Que Até a bom. próxima.